Olá, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Arte em 24 FPS e hoje nós vamos falar sobre Interestelar, um clássico moderno de ficção científica dirigido pelo Christopher Nolan, que tenta fazer um épico sobre amor, paternidade e tempo e que nos entrega é um filme muito bonito visualmente, porém muito inchado, e quer nos explicar uma emoção que era para nós sentirmos. No final, o que começa com um drama muito bonito entre pai e filha se torna um PowerPoint sobre buracos negros. E falando um pouco a respeito do filme, da sinopse, em um futuro onde a Terra está perto do colapso, Cooper, um ex-piloto da NASA interpretado pelo Matthew McConaughey, é chamado para uma missão, para liderar uma missão interestelar, onde ele vai em busca de um novo planeta que seja habitável. O problema é que ele precisa deixar os seus filhos para trás, especialmente a sua filha Murphy, que na infância é interpretada pela Mackenzie Foy e quando adulta é interpretada pela Jessica Chastain. E essa filha em especial, a Murphy, ele tem uma ligação muito forte ali. E a bordo da nave Endurance, ele parte com a cientista Amelia Brand, interpretada pela Anne Hathaway, e outros tripulantes em uma jornada, de novo, interestelar, que envolve riscos extremos, decisões difíceis e uma delicada situação com o tempo. E contextualizando o filme agora um pouco. É um filme de 2014, ele é dirigido pelo Christopher Nolan e escrito por ele e também pelo seu irmão, Jonathan Nolan. E a história é muito interessante, né? Porque é um filme que foi construído em bases, em discussões com o físico ganhador de Nobel, Kip Thorne, e esse físico ele atuou inclusive como consultor científico e serviu de base para muitos dos conceitos apresentados no filme, como dilatação temporal, gravidade, buracos negros. Ou seja, cientificamente é um filme que é muito apurado. E disso realmente eu não tenho muito o que reclamar, a não ser quando ele parece muito um TCC de física ou um trabalho de física, mas vou falar disso um pouco mais para frente. Além disso, como eu falei, né, visualmente é um filme muito bonito, ele nos lembra o tempo todo como nós somos pequenos e como ele sempre tenta provocar esse impacto visual na gente. Então, visualmente é um filme muito lindo. E a trilha sonora também, o que falar, né? Hans Zimmer sempre entregando aí grandes composições que tocam a alma e que nos ajuda a lembrar também o quanto a humanidade nós somos pequenos. Muitas vezes nós nos colocamos como centro do universo, mas aqui o filme justamente vai trazer isso à tona, ele vai fazer questão de nos lembrar como somos pequenos. Como todo projeto do Christopher Nolan, muitos atores querem trabalhar com ele, então aqui a gente tem um elenco recheado de bons atores. A gente tem o Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, Matt Damon, Jessica Chastain, todos ali cumprindo muito bem o seu papel, mas eu quero dar um destaque especial ao Matthew McConaughey, que ele está espetacular no filme, ele está realmente se entregando de corpo e alma, e particularmente a minha opinião é que talvez Interestelar não fosse ser metade do sucesso que é se não fosse a interpretação dele. Toda vez que ele coloca ali essa carga dramática muito grande. É porque a gente sabe que drama não é um dos fortes do Nolan, e aqui eu vou falar disso um pouco mais para frente também. Além disso, né, Interestelar tem influências claras de 2001, uma Odisseia no Espaço, uma ficção científica dos anos 70, talvez a mais importante ficção científica de todos os tempos, onde o filme ele tenta justamente parecer não, ele tenta ser transcendental, assim como o 2001 em dado momento da história, aqui ele tenta ser transcendental, mas ele tenta ser transcendental fisicamente correto. E particularmente, eu acho que é aqui que começa a rachar o filme, quando ele tenta parecer demais fisicamente correto
e esquece o drama que estava sendo muito bem construído no início. Eu vou falar mais pra frente também. Ou seja, Interestelar quer falar sobre emoção, mas não sente. Ele começa bem, ele estabelece relações humanas fortes. Porém, ele se perde no caminho entre o que mostra e o que quer que a gente entenda. E, como quase todo filme do Nolan, ele quer parar a história para explicar para a gente o que está acontecendo. E desenvolvendo um pouco mais as ideias que eu vim trazendo, né? O filme ele começa muito bem. O começo dele funciona. O drama da Terra, a relação de pai e filho, justamente porque Interestelar ele começa no lugar certo, na Terra, onde a ameaça é invisível, né? É o esgotamento dos recursos, é invisível, mas a gente percebe que está presente. A gente percebe isso na fotografia, a gente percebe isso nas tempestades de poeira que acontecem, e a gente percebe que tudo está prestes a acabar, colapsar, enfim, justamente por causa desse esgotamento. E nesse cenário todo, o Nolan ele acerta muito nesses primeiros minutos ao focar na relação entre o Cooper e a Murphy, o pai e a filha, onde não há exposição exagerada, não há explicação, não há pressa, tudo é muito sentido. Essa relação entre os dois é o coração do filme, é o alicerce do filme. Tudo que o Cooper vai fazer a partir daí é porque ele ama sua filha e quer um futuro melhor para ela. Então, essa relação é muito bonita de se ver, porque não é só convivência, é a troca de olhares, é o silêncio entre os diálogos, é como eles se relacionam ali, a relação de pai e filha. E muito se dá porque o Matthew McConaughey ele brilha demais, como eu falei. Eu acho que se não fosse a atuação dele, talvez esse filme não fosse ser tão aclamado como ele é hoje. E a forma como o Cooper, né, o Matthew McConaughey, ele olha, deixa de olhar, a forma hesitante, como ele segura uma lágrima, como ele sente indo na missão, como ele sabe que está deixando a filha dele para trás, mas não, mas para um futuro melhor para ela, é maravilhoso, assim, realmente um drama muito forte, muito bom, e eu acho que esse começo funciona muito bem. E desenvolvendo um pouco mais as ideias que eu venho trazendo até aqui, eu acho o começo de Interestelar muito bom. Eu acho que funciona o drama da Terra, a relação entre pai e filha, porque Interestelar começa muito bem e começa no lugar certo, aqui na Terra, onde está prestes a acabar e a gente sente isso, a poeira, o silêncio, toda a fotografia meio amarelada traz esse sentimento de esgotamento, de que a Terra já chegou ao seu limite. E é nesse cenário que o Nolan acerta muito em trabalhar o vínculo paternal entre o Cooper, de novo interpretado brilhantemente pelo Matthew McConaughey, e a Murphy, aqui interpretada pela Mackenzie Foy. E essa relação construída vai se tornar o coração do filme. Tudo que o Cooper for fazer a partir daqui é porque ele está pensando nos seus filhos, principalmente na relação dele com a Murphy. Então aqui não vai ter uma exposição exagerada, não tem pressa, tudo se fala muito nos diálogos, nos olhares, no silêncio entre os diálogos. E aqui não tem. E aqui o Nolan ele deixa nós sentirmos essa relação. Claro, o Matthew McConaughey ele está espetacular, então ele carrega muito desse drama. De novo, eu acho que se não fosse ele, Interestelar não teria alcançado talvez o prestígio que ele que tenha. E esses primeiros minutos do filme é o que ele tem mais de humano. É quando ele estabelece essa relação entre pai e filha de uma forma tão orgânica, tão bonita, sem explicar nada, sem trazer equação, sem trazer física quântica. Então, esse início para mim de Interestelar é maravilhoso. E muito dessa dramatização se dá justamente por causa do visual do filme e da trilha sonora do Zimmer. A fotografia aqui é feita pelo Reuter van Ruytema,
que constrói imagens que acompanham esse clima com força, né? Esse clima de devastação da Terra, e ao mesmo tempo constrói imagens que ajudam a gente a estabelecer a relação com a Murphy e com o Cooper. Então a gente sente mais essa relação, principalmente no início do filme, por causa do visual também. E além disso, também a trilha sonora acompanha os momentos de dramatização, de novo, mais no início, de uma forma muito boa, porque até o silêncio da trilha sonora a gente consegue sentir essa, essa relação de pai e filha. E no começo, essa estética, como eu falei, né, como eu tenho falado, ela funciona, ela serve à história, ela amplia o que os personagens sentem, o que a gente sente, sem tomar o lugar deles. E principalmente nesse início, o visual e o drama andam juntos. Mas com o tempo, né, conforme o filme passa, eu acho que ele passa a depender muito desse visual. O filme ele se esvazia enquanto drama e passa a ser a gente admirando apenas imagens muito bonitas e, e sons muito bons. Então, antes o que era intimidade se perde. A relação entre os personagens começam a ficar em segundo plano para mostrar conceitos e, e, e um visual muito grandioso e tudo mais, mas a sensação que eu tenho é que do meio para o final ali se tornam imagens e sons muito bonitos, porém vazios. E então, em dado momento ali, o filme passa a se preocupar mais em ser grandioso do que manter essa conexão que foi muito bem estabelecida no início. Ele estabeleceu muito bem, mas ele esquece de fazer essa manutenção e se apoia meramente em imagens e sons ali. E uma das maiores críticas que eu tenho não é de Interestelar em si especificamente, mas se estende para ela, é pro Nolan, porque é uma característica de vários filmes dele, desde Batman até Interestelar, é a obsessão dele pela lógica e a necessidade de explicar tudo. Um dos maiores problemas de Interestelar para mim é a constante necessidade de ficar explicando cada coisa. É um filme que não confia no seu próprio público. Então tudo precisa ser verbalizado, reforçado, desenhado. Se é uma fala, depois é uma analogia, depois uma explicação científica. E parece que é, e não há espaço, sabe, para o mistério, para o não saber. Ficar ali alguns minutos remoendo o que está acontecendo não cabe. E às vezes, mesmo quando a situação já está clara, vai um personagem e traduz o que está acontecendo, ou pior, explica o que nós estamos vendo. Ele, de novo, ele não confia, parece que ele não confia na própria capacidade de gerar imagens, de explicar por imagens. Então tudo precisa ser verbalizado. E o mais irônico é que esse excesso de explicação atrapalha justamente o que o filme tenta valorizar, que é o sentimento. Porque a emoção ela não precisa ser traduzida. O amor não precisa ser explicado. O amor precisa ser sentido. O sentimento não precisa virar cálculo, mas precisa ser sentido o afeto ali. Então, sentimento não se resolve com conceito. E é um filme que parece esquecer disso. E a gente percebe isso com o final do filme, onde ele perde força. Como o reencontro entre o Cooper e a Murphy era o núcleo emocional, vira um gesto completamente vazio. Eu acho o final de Interestelar completamente anticlimático, porque ele começa como um drama simples ali, simples e forte. Lembrando, se uma coisa é simples, não precisa ser simples é diferente de ruim. E Interestelar começa justamente com um drama simples e muito forte. É uma relação entre pai que parte e uma filha
que fica. E esse vínculo ele se sustenta ali até a primeira metade do filme. A relação entre o Cooper e a Murphy é o que ancora tudo, é o que dá sentido à missão. A cena do Matthew McConaughey chorando, porque em dado momento ele passa muito tempo no espaço, ele já vê a filha crescida e ele se dá conta do quanto tempo ele perdeu, é maravilhosa. Aquilo ali toca qualquer um, mas muito por causa do que foi estabelecido antes. E aí o filme ele vai perdendo essa força e esse drama, ele fica ali diluído em explicações científicas, em conceito de tempo, em conceito de buraco negro. E aí e até essa cena ela se sustenta. Depois disso, ela vai se diluindo e o que era para ser o clímax do filme, né? Finalmente o reencontro do pai, o Cooper, com a filha, a Murphy, cara, para mim é vazio, assim, era para ser o momento mais carregado de emoção do filme, mas é tão rápido, tão frio, tão funcional que para mim não funciona. E aí aquela dor, a culpa, o tempo que esperou passar para se reencontrar, tudo é resolvido com um gesto, com uma fala, com um breve momento e pronto. Bola para frente, segue em frente e aí no fim, né, o filme que começa com uma separação entre pai, pai e filha fecha, e isso é a cerne do filme, durante todo o tempo, fecha como se não fosse, como se esse reencontro fosse, tinha que acontecer, coloca no roteiro e aconteceu. E aí todo aquele peso muito bom construído no início, ele já vai se desfazendo e se desfaz completamente no final. E muito disso se desfaz porque o Nolan ele trata o amor como se fosse uma fórmula científica e isso não funciona. De novo, Interestelar ele tenta parecer um filme sobre tempo, amor, paternidade, sacrifício, e ele diz isso em voz alta várias vezes. Mas quanto mais ele fala, menos ele mostra consequentemente, menos a gente sente. Porque sentimento não precisa ser explicado, não precisa ser calculado, não precisa ser colocado numa fórmula científica. Sentimento precisa estar lá. A gente tem que sentir que aquele amor entre pai e filha está presente, é real e é silencioso. Muito do drama se dá no silêncio, na troca de olhares, numa palavra não dita, em algo não feito. Então, o filme ele se perde justamente nesse caminho. Ele começa com um drama muito bom, mas ele se perde no meio de teorias e frases. E o que e aqui o problema não é a ambição de ser um filme tecnicamente apurado, cientificamente apurado, mas é o excesso de controle que o Nolan quer ter. Tudo em Interestelar é pensado para ser grande, para ser um épico, para ser cientificamente apurado, para ser fisicamente apurado, e ele esquece a força motriz do filme, que é esse drama bonito, que é o pilar do filme principal. Tudo gira em torno desse sentimento do pai pela filha. E tudo que ele faz é por ela. Então, no final, é um filme com o Nolan, o próprio diretor, tendo ideias muito grandes, executando elas, mas ele parece desconfortável em algo que ele não consegue controlar, que é o sentimento. Ele não consegue controlar o que nós vamos sentir, então ele tem que ficar explicando o tempo todo. E chega no final do filme, ele explica muito mal. É uma equação que não fecha. Ou seja, Interestelar queria ser um poema sobre amor, tempo, sacrifício, mas virou uma equação. Ele é bonito, é ambicioso, ele é tecnicamente impressionante, mas quanto mais tenta provar que sente, menos a gente sente de verdade. Eu sei que é um filme que as pessoas gostam muito, eu sei que é um clássico moderno muito grande, as pessoas têm um apreço muito grande. Se você concorda com a minha análise, curte, comenta, fala que gostou. Se você discorda, fala o porquê você discorda, o porquê você não gostou.
E é isso aí. Deem hate que engaja mais. Abraço.